Invocação do Mal é considerado uma das melhores franquias do terror, fez o maior sucesso quando foi lançado o primeiro filme de Invocação do Mal em 2013, dirigido pelo James Wan, e o filme fez tanto sucesso que teve uma continuação, lançando em 2016 Invocação do Mal 2. E esse filme agora tá completando 10 anos de existência. Eu tô ficando velho, mano, porque pra mim esse filme foi lançado ontem. Faz tempo. E eu acredito que esse seja um ótimo momento para revisitarmos esse segundo filme, dando a nossa opinião e análise sobre ele. Inclusive, já comenta aqui embaixo qual é o seu filme favorito da saga Invocação do Mal. Mas antes da gente revisitar esse filme, você sabe o que eu vou pedir pra você aqui, né? Manda uma conjuração de like aqui embaixo, né? Uma sessão de like aqui embaixo e se inscreve no canal para fazer parte do clube de terror mais chato da internet. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. A aventura do casal Warren continua nesse segundo filme e logo de cara temos uma introdução maravilhosa. Eu acho que é a melhor introdução da saga Invocação do Mal. O Ed e a Lorraine estão investigando um caso paranormal e esse caso paranormal que eles estão investigando é o caso de Amityville. E esse caso de Amityville aconteceu na vida real, onde um homem acorda no meio da noite e simplesmente mata toda a sua família. E eu achei muito legal essa ideia de você conectar o caso real de Amityville com o próprio caso dos Warren. E a Lorraine começa a fazer a sua investigação por meio de seus poderes paranormais e ela começa a rever a noite de crime que aconteceu em Amityville. E é muito legal essa cena porque ela tá andando pela casa e no reflexo é o próprio cara que matou a família. É como se ela fosse um reflexo do caso original, é muito massa. E ao que tudo indica, este homem que matou a sua família estava sendo controlado por algum tipo de entidade. Mas o mais bizarro é que ela encontra o próprio Ed no porão da casa e ele simplesmente acaba sendo morto, e isso será algo extremamente importante no futuro da história. Logo depois dessa introdução, o filme nos apresenta outra história, que se passa na Inglaterra, em Enfield. E na Inglaterra nós conhecemos uma garota chamada Janet. Logo nessa apresentação de cena, nós temos um plano sequência maravilhoso. Eu sei, pode ser algo saturado hoje em dia, porque toda Invocação do Mal tem um plano sequência na introdução, mas eu ainda assim gosto bastante, eu acho muito legal, é muito prazeroso ver isso. O filme nos apresenta a família da Janet, que é composta pela sua mãe Peg, Margaret, Johnny e Billy. Essa família tem uma rotina meio monótona, meio chata, é uma família com um pai ausente e no dia a dia, Janet gosta bastante de conviver com a sua irmã mais velha e pelo fato delas não terem tantas coisas para fazer no dia a dia, elas acabavam inventando algumas brincadeiras. Às vezes ler uma revista, escutar uma música, mas também fazer brincadeiras com os jogos de tabuleiro. E a Janet com sua irmã acabam montando um tabuleiro Ouija de papel. Não é o de madeira original, mas se for de papel, revista aí, pode dar alguma coisa também, né? Eu acho que se escrever ali, bom, filme de terror pode dar qualquer coisa, né? Já avisei que vai dar merda isso. É óbvio que essa brincadeira não ia dar tão certo e elas começam a ser assombradas por algum tipo de espírito dentro da casa. E eu posso dizer que a dinâmica dos fenômenos paranormais acontecendo na casa é incrível, tá? É uma construção de horror sensacional. Eu acho que o nível de terror sobrenatural é tão bom nesse filme que chega bem perto do Exorcista. Ou será que eu tô exagerando um pouquinho? Ah, não, aí ele extrapolou. Essas assombrações começam a ficar cada vez mais evidentes na casa da Janet e certo dia ela tá vendo TV na sua casa e do nada os canais da sua TV começam a bugar ali, eles começam a ter uma mega interferência esquisita e ela também perde o controle remoto. Isso aí é um problema universal, né? Todo mundo já teve um problema assim. Sumiu! Só que quando ela encontra o controle, ele some de novo e vai parar na poltrona da casa. Aí você fica, ô, calma aí, pera aí, o que tá acontecendo? Pra piorar mais ainda a situação, o controle começa a flutuar e do nada aparece a voz de um velho e um velho atrás da Janet. O espírito maligno do velho queria ver televisão, pô, calma aí. Minha casa! É claro que essa história da Janet com as assombrações vai se conectar de alguma forma com o Ed e a Lorraine Warren. Mas antes disso acontecer, a gente começa a ver um pouquinho da rotina da Lorraine e do Ed e com a sua filha. Nem na casa dos Warren eles têm paz espiritual, porque de repente a filha da Lorraine encontra uma figura esquisita no corredor da sua casa. Uma figura preta, alta e com panos pelo corpo.
A Lorraine vai até um cômodo da sua casa e nesse quarto tem um quadro de uma freira. É claro que por Invocação do Mal ser um blockbuster famoso, tem que ter um monte de jumpscare. Eu acho que isso meio que estraga um pouco Invocação do Mal. Alguns filmes têm muitos sustos exagerados, sem necessidade, e às vezes você nem se assusta exatamente pela cena, mas sim pelo barulho, que os caras colocam o som lá no alto ali, lá no talo, pra você ficar tipo, meu Deus, o que é isso? Socorro. E é exatamente isso que acontece nesse momento, porque do nada, aquele espírito esquisito, aquela coisa preta que a gente viu no corredor, fica atrás do quadro da feira e meio que cria vida e ataca a Lorraine. É um jumpscare barato? Não, porque é muito bem feita essa cena. Eu acho que funciona bem, tá? É legal. Mas o mais bizarro de tudo isso é que a Lorraine começa a ter visões do Ed morrendo por essa freira. E eu não vou me estender muito nessa história de freira, porque todo mundo aqui já tá careca de saber que a freira seria o demônio chamado Valak. Inclusive, em certas partes do filme, nós conseguimos ver o nome de Valak escrito de uma forma meio subliminar. Tá meio escondido ali, mas o nome Valak está presente. Sobre o caso de Enfield, eu não quero entrar em comparação com o caso real, porque eu acho que isso daria uma outra temática de vídeo. Eu não quero entrar muito nesse campo realista do que aconteceu realmente na vida real desse caso de Enfield. Para quem não sabe, esse caso aí aconteceu na vida real. Não exatamente da forma que vemos no filme. Na verdade, muitas coisas foram mudadas, mas tudo bem, eu vou entrar em comparações ali pequenas em algumas partes do vídeo só para não deixar de fora. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes sobre esse caso aqui. Rua Green, Enfield, Nessa casa Londres. aparentemente normal em Ponders End, norte de Londres, uma família vive um verdadeiro pesadelo. A família da Janet começa a ficar muito famosa por aí por conta desses casos paranormais que andam acontecendo na sua casa. Tá todo mundo sabendo, a vizinha do outro lado da rua, o papagaio da vizinha do outro lado da rua, tá todo mundo sabendo. Não só eles que estão sabendo do caso, mas também a própria mídia. Então os investigadores e repórteres começam a entrar em contato com a mãe da Janet diversas vezes, mas ela não quer aceitar nenhum tipo de mídia, nenhum tipo de conteúdo a respeito da sua família, mas um homem acaba convencendo ela porque ele diz que poderia ajudá-la a se livrar dessas assombrações dentro da sua casa. E esse é um dos melhores, se não o melhor momento do filme. É uma reprodução do caso real que aconteceu e é muito, mas muito bem feito e é um terror assim, cara, ó, lindo. Olha que legal! Os repórteres começam a investigar o caso da Janet, que está sendo atormentada por esses espíritos, na verdade um espírito, e ao que tudo indica é um espírito de um velho que morou dentro da casa. Então esses repórteres começam a fazer a sua investigação entrevistando a Janet e a sua irmã, e aqui, cara, o demônio começa a aparecer, viu? O bagulho começa a ficar louco. A Janet começa a se transformar de uma maneira incrível porque a sua voz começa a mudar, ela começa a ficar rouca e a sua voz engrossa, e quem começa a se comunicar com eles, na verdade, é um homem chamado Bill Wilkins. E essa cena, tanto no inglês quanto no dublado, funciona, tá? Na dublagem, quem tá fazendo a voz do espírito é o Luiz Carlos Percy, e ele tem uma voz sensacional nesse filme, tá? É um trabalho impecável. Eu gosto de ouvi-las gritando. Bom, e esse caso vai ser levado até os Warren, eles vão até a casa, mas antes a família começa a se reunir durante a noite para tentar se proteger desse espírito maligno do Bill Wilkins. O garotinho mais novo, Billy, acaba acordando de madrugada e encontra o seu cachorro ali nos fundos da casa. E do nada esse cachorro se transforma num bicho gigante torto. E agora a gente entra no princípio do efeito prático e CGI. Esse filme tem um pouco de cada, nessa parte infelizmente também tem um pouco de CGI, e eu já digo a vocês que eu não gosto muito dessa ideia de você querer mostrar demais ali o demônio, mostrar como que ele funciona. E assim, o James Wan, ele peca muito nessa parte. Eu gosto muito do terror dele, mas quando ele começa a mostrar demais a figura, estraga. Até porque é muito mais legal da gente imaginar como seria esse demônio, como seria esse espírito, essa entidade, e não ficar mostrando o monstro ali por inteiro. Eu acho que entra muito num campo fantasioso demais. Aí você não consegue levar tão a sério assim. Basicamente, esse demônio que aparece seria um homenzinho torto. Mesmo eu não gostando muito dessa cena do homem torto aparecendo, dando de cara com Billy, eu acho muito legal o que acontece em seguida. A família acaba acordando com o barulho desse suposto homem torto e a gente consegue sentir esse homem torto se aproximando do corredor, indo até a sala de estar. Mas quem acaba se aproximando é a
própria Janet. Olha, cara, isso é muito foda. Sério, é muito legal, cara. James Wan é o mestre do terror, tá, gente? Não tem como negar. O cara é bom demais, fala sério. Os Warren finalmente chegam até a casa, eles vão investigar o que está acontecendo e tentar ajudar a Janet. E o primeiro teste que eles vão fazer seria a entrevista com o demônio. Você é o demônio? A ideia do Ed e da Lorraine é testarem se realmente existe algum tipo de entidade ali, algum tipo de figura bizarra dentro da casa que está atormentando a família. Então eles acabam fazendo um teste com a Janet, que seria colocá-la na poltrona do Bill Wilkins, que provavelmente é o espírito maligno que está atormentando a família, e eles vão tentar se comunicar com ele através da Janet. E de acordo com a Janet, o Bill Wilkins não vai aparecer enquanto todo mundo estiver olhando para ela. Então todo mundo vira de costas para ela e ela coloca um pouco de água na boca, porque assim, se ela falar alguma coisa de verdade, ela vai acabar cuspindo a água ou ela vai acabar engolindo. E a gente vai ver que o caso é falso. É uma cena incrível, é uma cena aterrorizante, porque a gente vê o ângulo do Ed de costas para Janet e a gente vê tudo desfocado, porque a gente não tá conseguindo enxergar ali, tá no ponto de vista deles, e é muito bom isso, porque o Bill realmente aparece quando o Ed tenta se comunicar com ele, e quando a gente vê a Janet desfocada e ele acaba aparecendo, ele realmente aparece ali numa silhueta desfocada, como se tivesse substituído a pessoa de lugar, como se a Janet não tivesse na poltrona. Ajudem! Ele quer soltar! O que não falta nesse filme é cena icônica. Esse filme pode não ser o melhor ali da saga Invocação do Mal, mas a quantidade de cena icônica que esse filme tem não é brincadeira. Uma delas é quando a Janet tá dormindo e de repente ela é atravessada por um chão como se fosse uma pegada Backrooms, tá ligado? E aparece um monte de cruz na parede e todas elas começam a se inverter. É muito bom, eu adoro isso, eu adoro. Mas vale citar um detalhe aqui, é que desde que o Ed e a Lorraine entraram na casa, eles não sentiram nada de estranho, principalmente a Lorraine. Ela não sentiu nenhum tipo de presença esquisita, algum tipo de espírito maligno, algum tipo de energia negativa. Ela não sentiu nada. Então quando acontece essa manifestação e a Janet tá lá dentro do quarto, ela acaba ficando presa. E a mãe da Janet vai tentar salvá-la, enquanto a Lorraine e o Ed vão até o quarto. E quando eles chegam lá, não tá acontecendo nada, assim, eles não veem absolutamente nada. Dá até uma raiva, porque você sabe que é verdade. Você sabe o que tá acontecendo ali, mas eles não conseguem ver e nem sentir. Mesmo sem as devidas provas, o casal Warren continua insistindo nesse caso porque eles têm uma pulguinha atrás da orelha de que tá acontecendo alguma coisa errada. Então o casal Warren continua apoiando a família nesses momentos difíceis e uma das coisas que o Ed faz é tocar uma musiquinha pra família. E ele acaba tocando um Elvis Presley ali, suave, né, com um violãozinho, um momento meio relax do filme, né? É maneiro, eu acho legal. Mas o mal ainda não morreu porque as assombrações continuam acontecendo na casa e mais uma delas começa a rolar dentro da cozinha. Toda a família começa a escutar barulhos estranhos vindo da cozinha e quando eles vão até a cozinha, eles olham debaixo da pia e quem tá lá dentro? A Janet. E ela tá toda esgueirada, toda torta ali, presa ali, como se fosse um demônio mesmo, cara. É bizarro. E é interessante essa parte porque tudo que tá acontecendo na casa de manifestação sobrenatural, eles estão gravando. E o Ed capta a voz do suposto Bill Wilkins dentro do corpo da Janet. E é um áudio extremamente importante. Me! Não! Me! Não! E tinha uma mulher que é uma investigadora que estava acompanhando esse caso da Janet meio de longe, mas ela estava ali dando uma espiada. E essa mulher acaba filmando a Janet na cozinha no momento da manifestação sobrenatural. Porque quando a família entra na cozinha, eles veem tudo quebrado, tudo destruído. E o que essa mulher filma é a própria Janet destruindo os objetos de casa. O que tornaria esse caso de Enfield uma farsa. Só dela ter gravado isso já era uma prova de que tudo que estava acontecendo era falso. Não tinha como o casal Warren exercer algum tipo de trabalho espiritual dentro da casa. Então, infelizmente, o casal Warren acaba indo embora, deixando a família para trás. Dois momentos extremamente importantes nesse filme. O momento que o Ed entrevista o Bill Wilkins através da Janet, ele usa um gravador de voz, e na segunda vez em que ele grava a voz do Bill Wilkins debaixo da pia. Quando o Ed e a Lorraine Warren estão indo embora de trem, o Ed acaba lembrando das gravações que ele fez dentro da casa e ele decide juntar todas elas para ver o que vai acontecer. Ajudem! Ele
não quer me soltar! E nesse mesmo momento, a Lorraine acaba tendo uma outra visão bizarra, só que dentro da casa da Janet. E quem ela encontra na poltrona sentado é o próprio Bill Wilkins. E nesse momento ela tenta conversar com ele, buscando algum tipo de explicação do que estava acontecendo. E a grande revelação desse filme é que, na verdade, o Bill Wilkins não era o espírito do mal. Ele estava morto há muito tempo, mas quem estava controlando ele era o demônio Valak. Espera, eu não entendi. Por favor. O velho Bill e o Homem Torto eram apenas uma fachada para o verdadeiro mal, Valak. Eu confesso que na primeira vez que eu assisti esse filme, eu não gostei muito dessa revelação, porque eu não curtia muito ter essa ideia de ter um outro espírito ali por trás, para poder controlar outro espírito, porque aí o espírito tava sendo usado ali como se fosse do mal, entendeu? É muita firula, muita fantasia, entendeu? Não precisava de tudo isso. Mas vendo atualmente, dá para entender essa decisão criativa do James Wan, porque ele queria expandir o Invocaverso, e fez muito bem fazer isso. Eu gostaria de ter visto esse filme de uma forma mais pé no chão, mostrando um pouco mais de um lado realista ali do caso de Enfield ali, porque a gente sabe que o Ed e a Lorraine Warren não tiveram tanto atuação assim no caso real de Enfield, mas tudo bem, esse filme aqui funciona, acho maneiro. É algo muito legal porque dá uma camada a mais pra história. Mas o plano de Valak deu certo porque agora a Janet e sua família estão ali sozinhas dentro da casa. A família está enfraquecida porque não tem o casal Warren para proteger eles. E a entidade Valak acaba possuindo a Janet. E olha só, esse momento é incrível, tá? Eu falo todo momento esse filme é bom, né? Eu tô falando pra vocês aqui, porque é bom, gente, é verdade. Esse filme aqui tem muita cena icônica. Essa é mais uma delas, tá? É um momento de terror que trabalha muito bem a iluminação, a atmosfera de tensão. Mesmo esse filme sendo de 2016, você consegue notar alguns elementos clássicos que foram usados em diversos outros filmes antigos de terror. Mesmo com efeitos especiais, ou CGI, existe uma sutileza nesse filme. Existe uma simplicidade que está sendo usada no filme para poder construir um terror que a gente sempre gostou. Agora existe aquele melodrama gigantesco do casal Warren porque tá chovendo pra caramba e eles não conseguem entrar na casa porque a casa tá toda trancada. A Lorraine acaba ficando presa do lado de fora e o Ed acaba entrando na casa pra salvar a Janet. Tem aquele drama, não me deixa, eu não vou te deixar, não, estamos juntos nessa, eu te amo, blá, blá, blá. Não posso perder você. Tenho muito medo. Nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais. E o Ed consegue alcançar a Janet no andar de cima da casa, mas ela tá muito próxima de cair e morrer. É um momento importante, é um momento de decisão, porque o Ed e a Janet estão pendurados ali do lado de fora da casa, tentando não cair. Ou seja, só a Lorraine pode salvar a gente, né? No momento que a Lorraine vai salvar o Ed e a Janet, ela dá de cara com o demônio Valak. E agora é uma batalha espiritual gigantesca aqui, tá? Uma batalha espiritual fortíssima entre a Lorraine e a Valak. Mas a Lorraine é uma mulher de atitude, porque ela diz a Valak que sabe como derrotá-la. Tudo que a Lorraine precisava dizer é o seu próprio nome, porque antes ela meio que não sabia, né? Ela descobriu depois, né? Ah, agora eu entendi! E ela começa a gritar, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, você é Valak, você é o espírito maligno do inferno. Então a Lorraine acaba citando o seu nome em voz alta. Ela acaba dizendo Valak. Você é Valak! O corruptor! O profano! Então quer dizer que você consegue parar toda uma manifestação sobrenatural, extremamente forte e pesada, dizendo apenas o nome da entidade? Vai, tá bom, é tão fácil assim, não precisa de oração, não precisa de nada, é só falar o nome, beleza. That's just lazy writing. E a entidade Valak se sente totalmente intimidado ali pela voz que a Lorraine dá pra ele ali, tipo, oh, caramba, me chamou pelo nome. Eu entendo Valak, né? Porque se me chamarem pelo nome ali, eu vou pensar que estão brigando comigo. Eu sei que você também é assim, viu? Eu sei. A Lorraine consegue expulsar Valak do mundo humano, levando de volta para as profundezas do Satanás, do inferno. É um momento muito legal, porque você realmente consegue enxergar o tamanho da força, apesar de ser meio forçado, da Lorraine e do Ed, a força desse casal ali, estão sempre trabalhando juntos, sempre ajudando um outro e resolvendo casos paranormais por aí.
Que filminho bom, viu, gente? Olha, tem gente que não gosta de Invocação do Mal 2, tá? Mas é muito legal. Reveja esse filme, tá? Dê uma chance pra esse filme porque ele é muito legal. E eu diria que esse segundo filme consegue ser o segundo melhor da saga Invocação do Mal, porque o primeiro é logo o primeiro filme. Muito bom. Mas e você? O que é que você acha de Invocação do Mal 2? Você acha que ele consegue ser o melhor da saga? Você acha que existem filmes melhores do que esse? Você gosta de Invocação do Mal? E tem uma outra coisa, Invocação do Mal trabalha muito bem o CGI, apesar de não gostar tanto assim desse efeito 3D que eles vão colocando toda hora nos filmes, mas se tem um outro filme que também tem um pouquinho de CGI, foi Evil Dead Burn. Mas ainda assim esse filme consegue trabalhar efeitos práticos, tá? Que eu falei sobre esse filme que foi lançado recentemente nos cinemas.